As profundezas do oceano guardam inúmeros segredos, perdidos no tempo e engolidos pelas ondas. Entre esses mistérios, poucos capturam a imaginação como a história de Atlântida. A lenda dessa civilização outrora grandiosa, desaparecida sob as ondas, tem fascinado a humanidade por milênios. Seria a Atlântida uma cidade real, um centro próspero de cultura e conhecimento, ou simplesmente uma invenção da nossa imaginação coletiva? A busca para descobrir a verdade por trás da lenda de Atlântida continua a intrigar historiadores, arqueólogos e sonhadores. O fascínio duradouro por Atlântida reside na promessa tentadora de um mundo perdido, uma civilização mais avançada que a nossa, mas em última análise condenada por sua própria arrogância. A história serve como um lembrete severo do poder da natureza e da fragilidade, até mesmo das criações mais magníficas. A busca por Atlântida é uma jornada ao coração do nosso próprio passado, uma busca para entender as forças que moldaram nosso mundo e as civilizações que vieram antes de nós. A história de Atlântida, passada de geração em geração, continua a ressoar conosco hoje. É uma história de ambição e perda, um lembrete de que mesmo as maiores civilizações podem desmoronar e desaparecer em mitos. O fascínio duradouro de Atlântida reside em sua capacidade de despertar nosso senso de admiração e nos inspirar a explorar o desconhecido. À medida que mergulhamos mais fundo nos mistérios do mar, a lenda de Atlântida serve como um farol, nos impulsionando a descobrir os segredos escondidos sob as ondas. A história de Atlântida, como a conhecemos hoje, se origina dos escritos do filósofo grego Platão. Em seus diálogos Timeu e Crítias, Platão descreve Atlântida como uma nação insular de imenso poder e sofisticação. De acordo com Platão, Atlântida existiu milhares de anos antes de sua época, uma potência naval formidável que governava um vasto império. A Atlântida de Platão era uma maravilha da engenharia e arquitetura, com grandes canais, templos imponentes e uma estrutura social complexa. Ele descreve uma sociedade utópica, rica em recursos e abençoada com tecnologia avançada. No entanto, essa existência idílica não era para durar. Platão relata como os atlantes, corrompidos por seu próprio poder e ganância, travaram guerra contra os justos atenienses. Os atenienses, embora em menor número, lutaram bravamente contra os agressores atlantes, repelindo seu ataque. Platão descreve como os deuses, enfurecidos com a arrogância dos atlantes, desencadearam um evento cataclísmico que fez a ilha afundar sob as ondas em um único dia e noite. Essa queda dramática serve como um conto de advertência, um aviso contra os perigos da ambição desenfreada e a natureza efêmera do poder. Embora o relato de Platão sobre Atlântida seja vívido e convincente, é importante notar que ele o apresenta como uma alegoria filosófica, e não como um relato histórico. Os estudiosos continuam a debater se Platão baseou sua história em eventos reais, ou se ele criou Atlântida como um recurso literário para ilustrar suas ideias filosóficas. Independentemente de sua veracidade histórica, a Atlântida de Platão teve um impacto profundo no pensamento ocidental, inspirando inúmeras obras de arte, literatura e especulação durante séculos. O mistério de Atlântida levou muitos a buscar conexões com o mundo real na história de Platão. Alguns historiadores e arqueólogos propuseram teorias ligando Atlântida a eventos e locais históricos reais. Uma dessas teorias aponta para a civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta durante a Era do Bronze. Os minoicos, conhecidos por sua avançada cultura marítima e impressionantes realizações arquitetônicas, têm semelhanças impressionantes com a descrição de Platão sobre os Atlantes. A erupção catastrófica do vulcão Tera, a atual Santorini, por volta de 1600 a.C., devastou a civilização minoica, levando alguns a especular que esse evento pode ter inspirado a lenda de Atlântida. Outra teoria sugere que Atlântida pode ter se localizado no mar Mediterrâneo, possivelmente em uma ilha que foi submersa devido ao aumento do nível do mar ou atividade sísmica. A descoberta de ruínas submersas na costa de várias ilhas do Mediterrâneo alimentou especulações sobre uma possível conexão com Atlântida.
Embora essas teorias ofereçam possibilidades tentadoras, nenhuma foi comprovada definitivamente. A falta de evidências arqueológicas conclusivas continua a encobrir a verdadeira localização e destino de Atlântida em mistério. Apesar dos desafios, a busca por conexões históricas com Atlântida continua sendo uma área ativa de pesquisa, impulsionada pelo fascínio duradouro por esse enigma antigo. Seção 4. A Fúria da Terra. Poderiam desastres naturais explicar o destino de Atlântida? O desaparecimento repentino e dramático de Atlântida, conforme descrito por Platão, levou muitos a considerar desastres naturais como uma possível explicação para sua ruína. Geólogos e oceanógrafos exploraram vários cenários que poderiam ter resultado na submersão de uma grande ilha ou massa de terra. Uma hipótese sugere que um terremoto ou erupção vulcânica massiva, talvez ainda mais poderoso que a erupção de Terra, poderia ter desencadeado um tsunami de escala inimaginável. Tal evento cataclísmico poderia ter engolido ilhas inteiras, deixando poucos rastros para trás. A possibilidade de deslizamentos de terra subaquáticos, desencadeados por atividade sísmica, também foi proposta como uma causa potencial para a repentina submersão de massas de terra. A mudança climática e o aumento do nível do mar oferecem outra possível explicação para o desaparecimento de Atlântida. Durante o último período glacial, os níveis do mar eram significativamente mais baixos do que são hoje. À medida que as geleiras derretiam, os oceanos subiam, gradualmente inundando áreas costeiras e potencialmente submergindo ilhas inteiras. Embora desastres naturais forneçam explicações plausíveis para o desaparecimento repentino de uma civilização como Atlântida, é importante notar que esses eventos deixam para trás evidências geológicas. A busca por tais evidências continua à medida que os cientistas se esforçam para desvendar os mistérios do passado do nosso planeta e determinar se as forças naturais desempenharam um papel na lenda de Atlântida. Seção 5. Atlântida e o inexplicável. Aventurando-se no reino do fantástico. O mistério duradouro de Atlântida também capturou a imaginação daqueles que buscam explicações além do reino da ciência e da história convencionais. Proponentes de teorias alternativas propõem que Atlântida pode ter sido uma civilização tecnologicamente avançada que dominava o voo, a manipulação de energia ou até mesmo a viagem no tempo. Alguns acreditam que Atlântida não era uma ilha física, mas existia em outra dimensão ou em um plano de existência diferente. De acordo com essas teorias, Atlântida pode ter mudado para a nossa realidade por um tempo antes de desaparecer novamente, deixando para trás apenas sussurros e lendas. Teorias envolvendo seres extraterrestres também foram relacionadas à Atlântida. Alguns especulam que os Atlantes podem ter sido visitantes extraterrestres que compartilharam seu conhecimento avançado com a humanidade antes de partir, deixando para trás um legado de maravilha tecnológica. Outros acreditam que Atlântida pode ter sido destruída por forças extraterrestres, talvez como resultado de um conflito intergaláctico. Embora essas teorias sejam frequentemente descartadas como coisa de ficção científica, elas destacam o poder duradouro do mito de Atlântida para inspirar a imaginação e nos encorajar a considerar possibilidades além dos limites da nossa compreensão atual. Seção 6. Um espelho para nós mesmos. Atlântida como alegoria e alerta. Além da busca por uma localização física, a história de Atlântida tem um significado simbólico profundo. Muitos estudiosos interpretam o relato de Platão como uma alegoria para os perigos da ambição desenfreada, da decadência moral e da natureza cíclica das civilizações. Os Atlantes, inicialmente virtuosos e sábios, tornam-se corrompidos por seu poder e riqueza, levando finalmente à sua queda. Esse conto de advertência serve como um lembrete atemporal de que mesmo as civilizações mais avançadas não estão imunes às consequências de suas próprias ações. A história de Atlântida pode ser vista como um alerta contra a ganância, a destruição ambiental e a busca pelo poder em detrimento de considerações éticas.
A lenda de Atlântida também destaca a natureza efêmera das civilizações e a inevitabilidade da mudança. Assim como Atlântida desapareceu sob as ondas, inúmeras outras culturas e impérios surgiram e desapareceram ao longo da história. Essa visão cíclica da história nos encoraja a refletir sobre o legado que estamos criando e os valores que moldarão o futuro. Ao examinar a história de Atlântida por uma lente metafórica, ganhamos uma apreciação mais profunda por sua relevância duradoura e sua capacidade de iluminar a condição humana através do tempo e das culturas. Seção 7. O fascínio duradouro de Atlântida. Uma história atemporal de maravilhas. A história de Atlântida continua a nos cativar e inspirar, mesmo depois de milênios. O fascínio duradouro por essa civilização perdida reside em sua capacidade de inflamar nossa imaginação, nos fazer questionar o que sabemos sobre o nosso passado e as possibilidades que se escondem sob as ondas. A busca por Atlântida é, de muitas maneiras, um reflexo do nosso próprio desejo de entender nossas origens, descobrir os segredos do passado e explorar o desconhecido. Embora o mistério de Atlântida possa nunca ser totalmente resolvido, a busca pelo conhecimento e o espírito de exploração que ele incorpora permanecem aspectos essenciais do espírito humano. A história de Atlântida serve como um lembrete de que ainda há muito a descobrir, tanto sobre o nosso mundo quanto sobre nós mesmos. À medida que continuamos a explorar as profundezas dos nossos oceanos e desvendar os mistérios do passado, a lenda de Atlântida serve como um farol, lembrando-nos do poder da imaginação, da importância de preservar o nosso planeta e da busca humana duradoura por conhecimento e compreensão. A história de Atlântida, seja enraizada na história ou nascida da imaginação, continua a ocupar um lugar especial na nossa consciência coletiva, instando-nos a nunca parar de explorar, questionar e sonhar com mundos perdidos e maravilhas por descobrir.